Boa tarde a todos e a todas. Hoje, em nossa última aula do curso de Poesia Portuguesa, vamos conversar sobre Alberto Pimenta, poeta, ensaísta, tradutor, autor teatral, crítico literário e performer português, nascido em 1937. Alberto Pimenta participou do movimento da poesia experimental portuguesa, a POEX, ao lado de Ana Hatterley, E.M. de Mello e Castro, Herberto Helder e outros poetas de sua geração. O trabalho poético de Alberto Pimenta inclui livros, poemas visuais e performances realizadas desde a década de 1970. O poeta estreou com o livro O Labirintodonte, publicado quando Pimenta lecionava na Universidade de Heidelberg, cargo que assumiu em 1960, contratado pelo governo português, que o demitiria 3 anos mais tarde por sua oposição ao regime salazarista. Pimenta permaneceu na Alemanha, a convite da universidade, até retornar a Portugal, em 1977, já depois da Revolução dos Cravos, que aconteceu 2 anos antes. Neste mesmo ano, de 1977, Pimenta publicou o livro Ascensão de 10 Gostos à Boca, que sintetiza a combinação típica desse autor, da experimentação formal com o inconformismo social e político, e realiza a sua lendária performance ou happening Homo sapiens, trancando-se em uma jaula do Jardim Zoológico de Lisboa, que ficava ao lado de uma outra cela, uma outra jaula, onde estavam 2 macacos, com uma tabuleta indicando Homo sapiens. A performance foi registrada em livro homônimo. Também, em 1977, lançou o seu livro mais conhecido, O Discurso sobre o Filho da Puta, obra inclassificável que se aproxima do ensaio ou da sátira ao gênero ensaístico. O poeta escreveu também livros de ensaios, como O Silêncio dos Poetas, de 1978, e A Magia que Tira os Pecados do Mundo, de 1995. O primeiro é um estudo sobre a poesia concreta e visual, principalmente a brasileira e a de língua alemã. O segundo, de base mais teórica, é dividido em 22 capítulos, que correspondem aos arcanos maiores do tarô. Nesse livro, Pimenta discute autores como Shakespeare, Dante, Camões, Fernando Pessoa, Murilo Mendes, Haroldo de Campos e artistas plásticos como Oscar Kokoschka e Pablo Picasso. A partir da década de 90, a sua obra passou a referir-se mais diretamente aos fenômenos ligados à globalização. Ainda há muito para fazer,
de 1998, por exemplo, é um poema longo que parodia os discursos publicitários da internet e trata dos efeitos sociais da Guerra de Kosovo e da União Europeia. Em 2005, lança Martiva de Abdel Hamid, segundo Alberto Pimenta, livro de poemas a respeito da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. No Brasil, foram publicados o Discurso sobre o Filho da Puta e uma antologia de seus poemas pela Odradek Editorial, intitulada A Encomenda do Silêncio. O poeta Alberto Pimenta vive atualmente em Lisboa, como professor aposentado da Universidade Nova. Características formais. Na poesia de Alberto Pimenta, vamos encontrar a quebra das fronteiras entre a prosa e a poesia. Uso de recursos da poesia concreta e visual. Linguagem coloquial, que incorpora o palavrão e a gíria. A supressão das letras maiúsculas e sinais de pontuação. Uso frequente da ironia e da sátira. Diálogo com a tradição literária, que vai das cantigas de escárnio e maldizer, do trovadorismo do século XII, até Gregório de Matos e Bocage. Metalinguagem, associada à pornografia, ou seja, dessacralização da reflexão literária. Temática política e social, abordagem crítica do regime salazarista, da moral católica e da ação imperial dos Estados Unidos. Vamos agora apresentar brevemente os conceitos de happening e performance, essenciais para a compreensão de algumas de suas intervenções poéticas. Happening, que em inglês significa acontecimento, é uma forma de expressão das artes visuais que, de certa maneira, apresenta características das artes cênicas. Neste tipo de obra, quase sempre planejada, incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação, que nunca se repete da mesma maneira a cada nova apresentação. Apesar de ser definida por alguns autores como um sinônimo de performance, o happening é diferente, porque, além do aspecto de imprevisibilidade, geralmente envolve a participação direta ou indireta do público espectador. Para o compositor John Cage, os happenings eram eventos teatrais espontâneos e sem trama. O termo happening, como categoria artística, foi utilizado pela primeira vez pelo artista Alan Caprow, em 1959. Como evento artístico, acontecia em diversos ambientes, geralmente fora de museus e galerias. Perdão. Vou conectar corretamente o carregador do notebook. Pronto. Então, como evento artístico, acontecia em ambientes diversos,
geralmente fora de museus e galerias, nunca preparados previamente para esse fim. Portanto, o caráter da espontaneidade e também a imprevisibilidade são duas características essenciais do happening. Já a performance é um pouco diferente. No início do contexto das artes, o termo da língua inglesa performance designa as apresentações de dança, canto, teatro, mágica, mímica, malabarismo, referindo-se ao seu executante como performista, ou, em inglês, performer. Na segunda metade do século XX, surge um gênero artístico nos Estados Unidos com características específicas, denominado como performance art, que seria traduzido como arte de performance ou arte performática. Na década de 1960, a performance art surge como uma modalidade de manifestação artística interdisciplinar, que, assim como o happening, pode combinar teatro, música, poesia ou vídeo, entre outros suportes ou linguagens artísticas, com ou sem público. É característica da segunda metade do século XX, mas as suas origens estão ligadas aos movimentos de vanguarda do início do século passado, como o dadaísmo, futurismo, Bauhaus, etc. Difere do happening por ser mais cuidadosamente elaborada e não envolver necessariamente a participação dos espectadores. Muito bem. Vamos agora ler e comentar alguns dos poemas e textos de Alberto Pimenta, começando com o seu texto performático inclassificável, O Discurso sobre o Filho da Puta, que é dividido em duas partes, Balada do Pequeno e do Grande Filho da Puta. O pequeno filho da puta é sempre um pequeno filho da puta. Mas não há filho da puta, por pequeno que seja, que não tenha sua própria grandeza, diz o pequeno filho da puta. No entanto, há filhos da puta que nascem grandes e filhos da puta que nascem pequenos, diz o pequeno filho da puta. De resto, os filhos da puta não se medem aos palmos, diz ainda o pequeno filho da puta. O pequeno filho da puta tem uma pequena visão das coisas e mostra em tudo quanto faz e diz que é mesmo o pequeno filho da puta. No entanto, o pequeno filho da puta tem orgulho em ser o pequeno filho da puta. Todos os grandes filhos da puta são reproduções em ponto grande do pequeno filho da puta, diz o pequeno filho da puta. Dentro do pequeno filho da puta estão em ideia todos os grandes filhos da puta, diz o pequeno filho da puta. Tudo que é mal para o pequeno é mal para o grande filho da puta, diz o pequeno filho da puta.
O pequeno filho da puta foi concebido pelo pequeno Senhor à sua imagem e semelhança, diz o pequeno filho da puta. É o pequeno filho da puta que dá ao grande tudo aquilo de que ele precisa para ser o grande filho da puta, diz o pequeno filho da puta. De resto, o pequeno filho da puta vê com bons olhos o engrandecimento do grande filho da puta. O pequeno filho da puta, o pequeno senhor, sujeito serviçal, simples sobejo, ou seja, o pequeno filho da puta. 2. O grande filho da puta, também em certos casos, começa por ser um pequeno filho da puta. E não há filho da puta, por pequeno que seja, que não possa vir a ser, um dia, um grande filho da puta, diz o grande filho da puta. No entanto, há filhos da puta que já nascem grandes e filhos da puta que nascem pequenos, diz o grande filho da puta. De resto, os filhos da puta não se medem aos palmos, diz ainda o grande filho da puta. O grande filho da puta tem uma grande visão das coisas e mostra em tudo quanto faz e diz que é mesmo o grande filho da puta. Por isso, o grande filho da puta tem orgulho em ser o grande filho da puta. Todos os pequenos filhos da puta são reproduções em ponto pequeno do grande filho da puta, diz o grande filho da puta. Dentro do grande filho da puta estão em ideia todos os pequenos filhos da puta, diz o grande filho da puta. Tudo que é bom para o grande não pode deixar de ser igualmente bom para os pequenos filhos da puta, diz o grande filho da puta. O grande filho da puta foi concebido pelo grande Senhor, à sua imagem e semelhança, diz o grande filho da puta. É o grande filho da puta que dá ao pequeno tudo aquilo de que ele precisa para ser o mesmo filho da puta, diz o grande filho da puta. De resto, o grande filho da puta vê com bons olhos a multiplicação do pequeno filho da puta. O grande filho da puta, o grande Senhor, santo e senha, símbolo supremo, ou seja, o grande filho da puta. Muito bem. Após esse texto, escrito em homenagem aos deputados e senadores brasileiros, brincadeira, os portugueses também eram, ou são. Vamos ler alguns poemas do livro A Encomenda do Silêncio. Hoje, deliberadamente, eu não quero comentar nada, para que a leitura em si mesma haja como uma performance poética. Ligação. A palavra repousa de olhos semicerrados, encoberta por um véu, deixando entrever uma mama. O poeta aproxima-se, tenta mamar. A palavra estremece, abre os olhos. O poeta afasta-se de um golpe, tropeça, cai sentado. A palavra percorre-se com as mãos, a ver se está intacta. Fica pensativa, os dedos enfiados nas tranças, brincando. O poeta aproxima-se, então, por trás. Agarra a palavra pela cinta. Ela tenta furtar-se ao contato. Caem, rolam por terra. A palavra continua a debater-se. O poeta mete um dedo na vulva da palavra.
A palavra torce-se toda, depois acalma. O poeta mete outro e outro, do ainda, retira um hífen todo, molhado. A palavra cai ofegante. O poeta afasta-se com um sorriso, mete o hífen ao bolso e publica-o com uma palavra sua na capa. Semiótica. Metade da palavra cu é como metade da palavra nu, mas a outra metade da palavra cu não é como a outra metade da palavra nu. Segue-se, portanto, que metade do cu deve ser diferente de metade do nu, enquanto metade do nu deve ser semelhante à metade do cu. E, do mesmo modo, metade do nu deve ser diferente da metade do cu, enquanto metade do cu deve ser semelhante à metade do nu. Também se poderia afirmar que metade do nu deve ser semelhante à metade do cu, enquanto metade do cu deve ser diferente de metade do nu. Repetir, repetir e exercitar. Tudo mistificação, sobretudo o cu da escritora, porque a escritora não tem cu. Tudo desperdício, sobretudo a comida, já se sabe por quê. Não vale a pena insistir na tecla, o piano das letras, até já lhe cortarem a cauda. Tudo brincadeira sobre nada. Balada do préstilo comum. Ninguém tem nada a esconder, nada, a não ser, enfim, o sexo, mas tem de o esconder de maneira tal que todos o possam reconhecer. Ninguém tem nada a esconder, nada, a não ser, enfim, a mulher, mas tende a esconder de maneira tal que todos se possam embevecer. Ninguém tem nada a esconder, nada, a não ser, enfim, os negócios, mas tende os esconder de maneira tal que todos achem normal ele enriquecer. E quem não tem mulher nem negócios, também não tem nada a esconder, nada, a não ser, enfim, o que tem a dizer. Mas tem de o esconder de maneira tal que todos o possam entender. Tarari, tarará, tarará, que todos o possam entender. Paixão, morte e primeira aparição de Frankenstein. Como se sabe, Frankenstein foi preso por denúncia, já perto da fronteira leste, coisa de meia hora a pé apenas. Foi revistado, farejado pelos cães, algemado e depois transportado e apresentado à nação, no decurso do telejornal. Acusado de semear o terror, Frankenstein foi condenado por toda a nação, embora não tenha chegado a ser condenado por um tribunal regular. Enquanto o julgamento era preparado, Frankenstein foi metido numa daquelas celas hermeticamente isoladas, todas pintadas de branco e perpetuamente mergulhadas no silêncio e numa tez artificial. Celas onde um tipo como eu, ou tu, só sai com os pés para frente, ou então de pé, mas nesse caso, com a cabeça mole como fruta do chão. Frankenstein, no entanto, era um tipo mais forte que eu ou tu. Frankenstein aguentou 2 anos de prisão preventiva, sem um canário sequer que lhe fizesse companhia.
pois as leis desta nação só permitem aos presos a companhia de um canário depois de 2 anos de bom comportamento. Ponto. Acerca do comportamento de Frankenstein, nada sei. A nação e o seu jornal sabem tudo acerca do comportamento de Frankenstein. E sabem também como Frankenstein morreu. Eu não sei como Frankenstein morreu, mas a nação e o seu jornal, a sua imagem, sabem como Frankenstein morreu. Corre agora o boato que o colapso do antigo chefe de polícia foi causado pela aparição de Frankenstein. Mas quem garante que assim tenha sido? Bom, um tipo como Frankenstein, talvez, mas um tipo como eu e tu, que chances tem de aparecer depois de morto? Não, um tipo como eu e tu, não sei que chances tem depois de morto para dizer a verdade nesta nação. Nem sei que chances tem depois de vivo um tipo como eu e tu. De resto, era isso que Frankenstein não se cansava de dizer todo o tempo, todo o tempo. 1956. Uma noite, prenderam-me por eu berrar em plena rua e a plenos pulmões que a polícia, a autoridade em geral, eram tudo filhos da puta. É extraordinária a minha precocidade. Hoje em dia, não seria capaz de dizer melhor, mas acrescentava: os outros também. Duas vezes enganado na vida, ao nascer, ao morrer. São textos muito teatrais, né? 1995. Convidam uma pessoa para um colóquio naquele país que, além de visto, exige a entrada de declaração sanitária, física e mental. Estados Unidos da América. Claro que eu não vou a países desses, blindados. Se um milionário texano pode arruinar a moeda de um país médio em 3 ou 4 semanas, que me interessa a base científica disso tudo? De resto, só não posso deixar de pisar o lodo a que me obriga a maré que aqui me pôs. Desenvolvimentos operacionais. Esse texto é longo, mas vamos ver se dá para ler. Filósofo A. Nada diz nada. Nada diz nadas. Nada diz pequenos nadas. Nada diz grandes nadas. Nada diz nada. E só acidentalmente o conhecimento se ocupa dos corpos. Filósofo B. Tudo diz nada. Tudo diz nada de nada. Tudo diz tudo de nada. Tudo diz tudo de tudo. Tudo diz nada de tudo. E só acidentalmente o conhecimento se ocupa dos corpos. Filósofo C. Tudo diz nada. Tudo diz nadas. Tudo diz pequenos nadas. Tudo diz grandes nadas. Tudo diz nada. E só acidentalmente o conhecimento se ocupa dos corpos. Filósofo D. Nada diz nada. Nada diz nada de nada. Nada diz tudo de nada. Nada diz tudo de tudo. Nada diz nada de nada. Vou ler apenas até aqui. O texto é longo. Agora,
Sonhei que um fogo vindo do céu devastava a América. O homem sonha. Se Deus quiser, a obra nasce. Roberto Pimenta deveria ser preso por ameaça terrorista nos Estados Unidos. E, por fim, Marés. Uma mulher com um cinto de castidade sonha com um jato de esperma afogado em sucosidade e, com um dedo na boca, sonha numa esquina com um jato de esperma deitada, afogada em sucosidade, escorrendo do cinto de castidade. Sonha com um jato de esperma dobrado em cruz, enquanto no sonho, o sonho vem com a doçura salgada de um jato de esperma, enquanto ela rola afogada em sucosidade, prestes a derramar o esperma acumulado, com um dedo na boca, desesperada, quase crente em Deus. Bem, por estes poucos textos e poemas em verso que nós lemos hoje, vocês já têm uma ideia da irreverência e do teor provocativo, da poesia, da prosa e das performances de Alberto Pimenta. Bem, hoje finalizamos o nosso curso, que começou com a poesia medieval portuguesa. Falamos sobre as cantigas de escárnio, de maldizer, de amor, de amigo. Estudamos as facetas épica e lírica, né, de Camões. Falamos de poetas arcadistas, né, como Bocage, românticos, simbolistas, modernistas, até chegarmos à vanguarda da década de 1950, a poesia experimental portuguesa, representada, sobretudo, por Ana Hatterley, E.M. de Melo e Castro, Alberto Pimenta e Herberto Helder. E hoje finalizamos a nossa conversa. Espero que, em outra oportunidade, tenhamos a possibilidade de conversar sobre a poesia portuguesa contemporânea, né, dos anos 70 para cá. Então, agradeço a todos e a todas e até nosso próximo encontro.